Olá, meu querido irmão e irmã que acompanha este apostolado de liturgia. Eu sou o seminarista Lucas e nós estamos falando sobre a Santa Missa, especificamente sobre a liturgia da palavra. No vídeo anterior, nós estávamos dando uma introdução sobre a liturgia da palavra e a sua importância dentro da vida cristã, né? E também da Santa Missa. E hoje nós queremos dar continuidade falando um pouco de alguns elementos que compõem a liturgia da palavra, né? E que nós possamos entender, sobretudo desde o início, que nós estamos falando da parte central e relevante para a nossa vida cristã. Como eu lembrava no vídeo anterior, né, Santo Agostinho dizia que não é menos a palavra de Deus que a Eucaristia, e que nós precisamos aprender a comungar também da palavra de Deus. Portanto, falando disso, nós precisamos lembrar dessa centralidade que tem a palavra de Deus dentro da liturgia, mas também dentro da vida cristã. Pois bem, falar da liturgia da palavra, dessa presença da palavra de Deus dentro do rito litúrgico, né, da Santa Missa, é reconhecer que a igreja tem uma escola bíblica. Isso porque, através da distribuição dos textos da Bíblia nas Santas Missas, durante o calendário litúrgico, nós vemos essa intenção que a igreja tem de que nós tenhamos e tomemos sempre a leitura da palavra de Deus dia a dia e que ela sirva de alimento para a nossa vida cristã, guie os nossos passos e fundamente toda a nossa ação. E a partir então dessa fundamentação da palavra de Deus, nós podemos caminhar e dar resposta a Deus. Que nós vamos ver um pouco sobre a liturgia da palavra, que existe esse escutar da palavra, mas também a resposta que nós devemos dar a Deus, né? Deus coloca algumas coisas, nos revela alguns mistérios, né? Revela a sua grande maravilha, né? E nós precisamos dar resposta, né? Seja de compromisso, seja de fidelidade àquela palavra que é proferida. Por isso, tenhamos sempre isso em mente, né, que a igreja tem uma escola bíblica e essa é a Santa Missa, né, no qual nós podemos se alimentar da palavra. Muito bem, a liturgia da palavra ela tem duas leituras, né, praticamente um salmo, né, nisso nas missas mais solenes. A primeira leitura ela sempre será do Antigo Testamento, ou quase sempre será do Antigo Testamento, tá? Isso porque a partir da primeira leitura nós vemos a história dos nossos antepassados e depois com a leitura do Evangelho nós damos o sentido para aquilo. É como se o Antigo Testamento iluminasse o Novo Testamento e o Novo Testamento fosse também a base do Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento nós temos a promessa e no Novo Testamento nós temos aquilo que Deus cumpre naquilo que prometeu aos nossos antepassados, né? Bem como nós fundamentamos muito mais o Novo Testamento a partir da prática e história dos nossos antepassados, né? Então, da antiga aliança. Então, é como se a antiga aliança olhasse para Jesus e Jesus olhasse para aquela história das alianças que o Senhor foi fazendo com o povo hebreu, né? Com os judeus. Então, a primeira leitura, sendo do Antigo Testamento, conversa sempre com o Novo Testamento, que é o Evangelho, né? Sempre tem relação a primeira leitura e o Evangelho, né? Bem como que, exceto o tempo pascal, que nós, na primeira leitura, lemos os Atos dos Apóstolos como aquele olhar mistagógico para as primeiras comunidades, nós também temos o Salmo, né? O Salmo sempre é uma resposta orante da palavra que acabamos de ler, a palavra da primeira leitura, né? Sempre é essa resposta. Por isso que o Salmo tem essa ligação com aquilo que foi lido, né? E é essa resposta realmente. Por isso que chama Salmo responsorial. Tanto porque há uma resposta ali que nós respondemos, bem como também é uma resposta à primeira leitura, né? E deve ser cantado, recomenda-se que seja cantado, apesar de poder também ser rezado, porque o canto nos leva para essa introspecção e justamente nos recomenda a oração.
E sendo o salmo um momento orante, né, é muito válido que seja cantado. Nas missas mais solenes, né, nas missas mais festivas, como o domingo e as solenidades, elas contam com uma segunda leitura. Se nós formos uma missa durante a semana, por exemplo, não vai ter segunda leitura, mas nessas missas dominicais e solenidades haverá segunda leitura. A segunda leitura sempre será alguma das cartas, seja das cartas paulinas, ou seja, das cartas ditas universais ou católicas, né? É sempre a palavra, a leitura bíblica apostólica dos apóstolos. Nós escutamos aquilo que os apóstolos falavam, ou para uma pessoa, para uma comunidade, ou para os cristãos em geral, né? Então, a partir da palavra dos apóstolos, nós meditamos sobre aquilo que nós devemos viver e crer, né? Então, é uma questão de prática cristã, às vezes até questões morais, bem como também da doutrina propriamente da igreja, né? Então, nós lemos ali aquilo que os apóstolos vai guiando as comunidades cristãs. E, por vezes, lemos também na segunda leitura o Apocalipse de São João. Então, veja aqui, com a liturgia da palavra, nós lemos toda a Bíblia, né? E ela é distribuída aí em praticamente 3 anos, né? Que nós seguimos nosso calendário litúrgico da leitura da palavra de Deus. Para finalizar, nós queremos apenas dizer que esse vídeo tem uma segunda parte, né, para que não fique longo. Nós falamos um pouco sobre a primeira leitura, Salmo, segunda leitura, e nós queremos falar então depois, né, no próximo vídeo, no nosso próximo encontro, sobre as normas litúrgicas, aquelas orientações litúrgicas que a igreja tem para a liturgia da palavra que acabamos de dizer. Então, até a próxima, que Deus nos abençoe e até lá.